Fala galera, beleza? Nova semana se iniciando. Hoje é segunda-feira. Eu não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas é o primeiro trabalho dessa semana aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana nós postamos tutoriais como esse daqui, ó. Dessa vez um amassado bem forte, como vocês estão conseguindo perceber, um amassado de risco. O proprietário do carro disse que uma moto caiu aqui, né? Dá pra perceber que pegou desde o comecinho da maçaneta aqui na área de cima, né? E ela desceu, provavelmente deva ser o guidão dela, né? Tava um pouco riscadinho esse meio. Eu fiz um polimento para arrancar o risco aqui, para vocês conseguirem perceber o amassado, né? Ó. Posicionar um pouco de lado aqui, vocês vão ver como ele tá bem tensionado. Eu acredito que a gente não venha fazer a remoção da porta. Vou pedir para o meu irmão desmontar a forração dela, porque essa é a posição exata mesmo para se começar um amassado desse nível, né? Um amassado de risco, a gente sempre começa ele com a lâmpada nessa posição aqui, né? Na posição reta. Geralmente alguns amassados a gente começa com a lâmpada nessa posição, né? Na vertical. Aqui está exatamente o amassado na horizontal. Então a gente vai usar a lâmpada na horizontal mesmo. Vamos lá, vai fazer a desmontagem, é o que eu estou falando para vocês, é o que eu procuro fazer na maioria dos vídeos do canal aí. A gente estudar junto, né, o que a gente vai fazer antes mesmo de fazer, né? Como vocês percebem, ó, o meio do amassado ele está bem fundo, né? Que vai ser a parte mais complicada de se fazer, né? A gente vai ter que tentar levantar esse meio sem causar muitos bicos, né? Porque senão na hora que a gente for fazer a última filmagem, que é como eu sempre mostro os resultados, a granulação ela não fique tão bacana igual a da lata, né? Dá pra perceber que a granulação ela não é uma granulação grosseira, né? Ela é mais fina, o que dificulta um pouco o nosso trabalho aí. Mas é isso aí, começar a semana, mais um trabalho, e vocês vão poder acompanhar o tutorial aí. Valeu galera, bora trabalhar! Bom, foi feita a parte da desmontagem, meu irmão acabou de finalizar aqui. E aí vocês conseguem perceber, ó, a tensão do amassado, né? Como eu estava filmando na outra parte, acredito que não estava dando para ver muito bem, né? Como ele tá bem fundo, né? Ele não é aquele amassado mais suave, aquele amassado que chega a ser quase uma ondulação, né? A parte de cima, perto da maçaneta, aqui já está mais tranquilo. O bom desse amassado, quer dizer, o bom não, o menos ruim, né? É que ele pegou numa área mais aberta, ó. Ele está nessa direção aqui, totalmente aqui. E como vocês podem perceber, a porta do Civic, nessa parte onde fica localizada a maçaneta, ela é uma parte bastante aberta, né? O que vai facilitar bastante o trabalho. Um pedaço dele está debaixo da travessa do reforço. Vou ter que usar uma espátula que entre aqui para poder fazer aquele começo dele ali, né? Para poder fazer essa parte de cima aqui, ó. Acho que essa parte mais ou menos aqui, ela está em cima do reforço. É isso aí. Eu continuo estudando, né? É o que eu procuro fazer sempre em todos os trabalhos. Não tem um trabalho que eu não faça isso que eu estou fazendo aqui junto com vocês, né? Eu analiso, coloco a lâmpada, ó, a lâmpada está posicionada na posição mesmo que eu disse, né? Ela está totalmente na horizontal, ó, que é a posição certa para começar um amassado de risco, né? Como eu disse, um amassado de risco a gente nunca comece ele na horizontal. E por que eu não tirei essa porta? Exatamente por causa desse motivo, né? Porque eu vou levantar ele agora, nessa posição mesmo, e depois eu me inclino aqui, ó, e consigo pegar um amassado um pouco na horizontal. Eu posso pegar tanto nessa área, visualizando desse jeito, né? Como eu posso abaixar um pouco depois e pegar nesse sentido aqui, né? Nessa posição. Eu vou testar algumas ferramentas, vou ver quais são as melhores, né? Eu acho que essa é uma grande dica, uma grande sacada também que eu sempre deixo nos vídeos aí, né? Talvez a gente
procure alguma ferramenta e ela levante o amassado, mas não necessariamente ela é a melhor ferramenta para levantar o amassado, né? Eu sempre testo uma, duas, três ferramentas e aquela que melhor reagir em relação ao amassado é a que vai ser utilizada, né? Vou pegar as ferramentas e vocês vão entender um pouco disso que eu tô falando aí. Bom, como eu havia dito, eu selecionei aqui as ferramentas que eu vou usar, né? O martelinho, que é a ferramenta fundamental, né? Eu acho que não tem amassado que a gente não use. Um toquinho de madeira, como vocês podem perceber, ó, ele tem a ponta dele bem parecida com o amassado, né? Ele é um toquinho que é como se fosse o desenho do amassado mesmo, né? Porque quando eu colocar ele nessa parte de trás, eu dei uma leve riscadinha aqui para vocês perceberem até onde o amassado vai, ó. Ele tá até aqui a parte de cima, quase no finalzinho aqui do reforço, e vai até a parte de baixo ali, né? Ele entra um pouco. O que eu fiz foi cortar essa colinha que tava aqui, que ele tava bem em cima do amassado. Ó, com a ponta no sentido de risco, né? A ponta reta, eu consigo colocar ela aqui, ó. Ela pega certinho a área que eu preciso bater, né? E eu venho fazendo esse desenho, venho batendo com o martelinho aqui nessa ponta, o que vai empurrando a lata lá, né? Por que a madeira? A madeira ela é excelente para não fazer bico, né? E levantar exatamente essa parte do risco, né? Ela consegue levantar exatamente ali aquela posição do risco. A espátula, eu vou usar ela tanto na parte de baixo, como vocês podem ver, ó, ela entra ali, ó, naquela parte de baixo, ó, com leves torções ou até empurrando aqui, eu consigo alavancar aquela parte de baixo e para fazer essa parte de cima aqui também, né? Eu coloco ela de baixo, eu também soltei a cola aqui, usando a espátula de cortar a massa, né? Cortei tanto a de baixo quanto essa de cima, só esse pedacinho, para que com a espátula eu consiga posicionar ela aqui embaixo, consiga entrar aqui, ó, e faça um movimento de torção, ó. É isso aí, meu irmão vai gravar aqui, vocês vão entender o uso das ferramentas na prática agora, ó. O que eu vou fazer, eu dou um pouquinho de calor. Para que a lata ela fique mais maleável, né? Como eu disse, ó, eu pego o toquinho de madeira com um martelinho, né, que vai ser a parte que vai bater aqui atrás. O movimento vai ser esse daqui, ó. Posiciono ele aqui atrás. Com leves batidas, eu vou igualando a lata, né? Eu não bato, como eu sempre falo, eu não bato pra levantar, eu bato sempre pra igualar a lata. Como vocês vão percebendo, ó, já vou tirando aquela pressão central do amassado, né? Vou fazer isso em toda essa parte aqui e já trago aí o resultado para vocês. É o que vocês viram, ó. Eu tentei levantar toda a parte do meio aqui do amassado, né? Puxa ela um pouquinho aqui. Foi levantada toda a parte do meio, ó. Ela ainda tá um pouquinho alto, né? Fez como se fosse um vergão para cima, porque como estava muito tensionado, quando a gente aplica a pressão com um toquinho de madeira no meio, né, automaticamente ela levanta um pouquinho em torno do amassado, né?
Agora sobrou as duas partes que estavam no reforço, né? A parte de cima, que está naquela travessa, nessa travessa aqui, ó. E a parte de baixo, que é uma travessinha mais redonda ali, ó. Vocês conseguem perceber. Vou fazer essa parte de baixo do jeito que eu havia falado. A espátula, ela tá aqui. Eu posiciono ela na minha mão direita, né? Coloco ela debaixo aqui do reforço. Vou tentar pegar um pedaço aqui para vocês. Deixa eu posicionar aqui, ó. E aqui eu venho dando leves torçãozinhas, ó. Eu tento sempre pegar o meio do amassado, né? Botar a maior pressão, a maior força que eu tô fazendo aqui do outro lado com a ferramenta no meio dele, né? Ó. Eu faço isso tanto nessa parte de baixo. Esse é o movimento que eu tô fazendo, ó, de torção, ó. Posso fazer tanto de torção quanto de alavancagem, né? Eu faço esse movimento aqui nessa parte de baixo, ó. E repito esse processo na parte de cima. E eu ainda não me preocupo em baixar aqui, ó. Eu quero tentar fazer um único processo, né, que é levantar o amassado inteiro, desde a parte de baixo ali até a parte de cima. E depois sim a gente vem fazendo a parte de baixar, né, de igualar o amassado com a lata. Beleza? Ó, repeti o processo que eu havia falado para vocês, né? Essa parte foi levantada na espátula, aquela espátulazinha. E a parte de baixo também, ó. Como vocês conseguem perceber, alguns pontos passaram, né? Eu levantei demais, né? Eu precisei colocar mais pressão no meio do vinco, né? No meio do amassado, para que liberasse a lata, né? Para que levantasse. É isso aí, ó. Mesmo sendo um único trabalho, eu divido em partes, né? Eu não vou levantando por pedacinho, por exemplo, aqui e igualo. Eu levanto ele inteiro, eu faço o amassado total, né? Levanto essa parte, levanto o meio, levanto a parte de cima. E agora eu começo a parte de igualar ele, né? Deixa eu baixar a porta. Ó, vocês já conseguem perceber, ó, que aquela pressão que tava ali já foi toda solta, né? Mas é só me posicionar de lado aqui que dá pra ver lá, ó. Ó o vergão que foi causado, né? Toda a parte do meio do amassado, ela acabou sendo levantada, o que fez com que ficasse esse vergão, né? O amassado, ele tá totalmente para cima. Ainda tem alguns pontos no meio onde eu vou precisar levantar, mas eu só vou conseguir ver eles agora, eu só vou conseguir enxergar eles quando eu igualar, né? Quando eu abaixar, quando eu começar o processo agora de rebater a lata, para que a parte que eu estou fazendo, ela se integre, né? Ela entre no meio da lata, né? Que a granulação dessa parte fica igual a granulação dessa daqui que não foi afetada pela batida, né? Ali perto da maçaneta ainda eu nem mexi, ó. Tá aquela leve ondulaçãozinha. Isso aí. Vou dar continuidade aqui. E vocês vão conseguir perceber agora a diferença já que vai fazer no amassado, né? Beleza? O que eu vou fazer agora é igualar a lata, né? Eu vou pegar esses pontos que como eu mostrei aí sem a lâmpada, usando a claridade ali da porta da oficina, eu acho que ficou bem evidente, né? Eu vou pegar esses pontos aqui que estão mais altos. A parte do meio, essa parte que está fora do reforço, que é a que eu mostrei aqui dentro para vocês, eu vou usar o taço. Eu coloco o taço lá atrás, né? O taço ele serve de apoio. Eu coloco o taço lá atrás e bato com um martelinho, né? E bato com o martelinho aqui na parte da lata, né? Na parte de fora aqui.
para que o taço ele apoie e eu consiga abaixar exatamente o vergãozinho aqui, né? Eu consigo abaixar exatamente o ponto que eu quero. Porque se eu usasse o pininho, provavelmente ele ia abaixar uma área maior, né? Cada impacto que eu desse, ele ia empurrar um pouco a lata para dentro. Com o taço, não. Com o taço, cada batidinha que eu dou com o martelo, é como se ela fosse localizada mesmo, né? É como se ela ficasse na onde eu quero. E como o taço não entra debaixo desse reforço aqui de cima, emenda de baixo, eu uso a espátula. Eu apoio ela ali, ó. Ela, como ela é de ferro, né? Ela faz o mesmo trabalho do taço aí. Eu apoio ela tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo. O meu irmão vai gravar aqui e vocês vão conseguir entender um pouquinho desse processo aí. Ó, eu pego o taço, né? Vou apoiar ele aqui atrás. E aqui eu venho batendo. Bem de leve também, tentando sempre na batida igualar ali, né? Porque o taço, como ele tá bem colado com a lata, se eu der uma batida muito forte, vai acabar marcando a lata. Então vou dando pequenas batidinhas e sentindo o amassado abaixar, né? É isso aí, vou fazer esse processo aqui na parte do meio. E na parte de cima é o que eu disse, ó. Eu apoio a travessa aqui, né? Apoio a espátula e uso ela de taço também. Isso aí, vou continuar e vocês vão conseguir notar a diferença no próximo vídeo. Repetir aquele processo lá, como vocês viram aí na etapa anterior, e esse é o resultado. Ainda tem uma granulação, mas ela está bem menor agora, né? Aquela pressão que estava aqui desde a parte de cima até a parte de baixo, ó, ela já foi removida. Complicado pegar a parte da gravação aqui, mas acredito que dê para vocês verem. Ficou ainda uns granuladinhos, só que agora o que eu faço? Eu repito, né? Eu repito aquele primeiro processo que eu havia feito, ó. Vou fechar a porta aqui, vou pegar dessa parte aqui, vocês vão conseguir entender melhor. Perceber, ó, toda aquela pressão maior, ela já foi bem reduzida, né? É o que eu falo, eu vou batendo bem devagarzinho, vou sentindo mesmo a lata ela entrar, né? Ela se misturar com a parte que não tá amassada. Ainda tá um pouquinho alto, ó. Se eu posicionar a câmera aqui um pouquinho na lateral, vocês conseguem perceber o detalhe, ó. Mas a granulação, ela já está bem misturada, né? Ela já está bem integrada com a lata. Vou continuar o processo. Agora eu coloco a lâmpada novamente nessa área, com o tacinho e com a espátula para me dar firmeza na hora que eu bata lá atrás. Eu venho batendo, eu venho abaixando ela bem devagarzinho e depois eu repito o processo, né? Pego o toquinho de madeira, a lata ela já vai estar bem mais mole. Porque quando a gente tira aquele vinco que tava, né? Quando a gente vai retrabalhar na hora de dar um acabamento final, na hora de dar aquela leve refinadinha, a lata ela aceita mais tanto a torção quanto as batidinhas, né? Vou continuar o processo e já mostro o resultado para vocês. O processo nessa fase ele é bem repetitivo mesmo, né? Como vocês podem ver, ó, o granulado ele já está bem integrado mesmo, bem se conectando com a lata, né? Ele está bem mais fino. Eu continuo utilizando as mesmas ferramentas. O que eu fiz agora foi substituir o toquinho, né? Tava batendo com um toquinho de madeira por uma chave de fenda, né? Era uma chave Phillips
mas eu lixei a ponta dela, ó. Vocês conseguem perceber, ela ficou tipo igual a um pino, né? Isso faz com que eu consiga bater nessa parte que é mais aberta, nessa região um pouco mais aberta aqui, eu consigo bater com o pino, ele pega uma regiãozinha mais fina, né? Eu consigo dar um acabamento melhor naqueles granuladinhos bem fininho, né? É isso aí. Para fazer isso é a mesma coisa do início do vídeo, né? É a mesma coisa do toquinho de madeira. Posiciono aqui, pego o martelo e bato no final dele aqui. E isso vai fazendo com que a granulação vai se misturando, né? Eu vou continuar esse processo. Deixa eu mostrar para vocês, usando aqui a diferença que já tá, né? Aqui, ó, vocês já conseguem perceber, ó, a granulação ela tá quase dentro da lata, né? Já saiu bem aquela ondulação, né? Aquele vergãozão que tava ali, e a granulação ela vai se compactando, né? Ela vai se misturando com a lata, né? Para fazer essa parte de cima é o mesmo caso. Pega uma madeirinha, aqui 2, 3 batidinhas nessa ondulaçãozinha aqui já vai resolver essa parte, né? Como eu disse, é um processo de repetição. A gente vai batendo, igualando, até que chegue no resultado que vocês vão ver aí no final do vídeo. Ó, eu dei a dica aí acho que foi no começo do vídeo, antes de iniciar a fazer o amassado, né? Antes de começar a fazer esse amassado. E é o que eu estou fazendo agora, para conseguir um acabamento melhor. Me posiciono aqui e olho o amassado nessa direção, né? Assim eu consigo ver se ficou algum granuladinho na pintura. Depois eu me posiciono aqui reto, né? Bem reto aqui com a lâmpada. E depois eu abaixo, me posiciono mais ou menos nessa posição, ó. Assim eu consigo ter três visão, né? Eu consigo ver o amassado em três estágios aí, né? Fora isso é continuar dando alavancadinhas com a espátula e acertando aqui por cima, né? Vou concluir o trabalho e mostro o resultado para vocês. O trabalho ele foi totalmente finalizado. É um pouco complicado mostrar aqui com a lâmpada no carro. Eu acredito que vai ficar melhor de vocês verem o resultado depois, né? Depois que tiver montado, eu colocar ele ali na claridade da porta aqui da oficina. As ferramentas que a gente utilizou, vocês perceberam aí ao longo do processo, né? Foram essas aqui, ó. Elas estão todas no chão aqui. É o que eu procuro mostrar, né? Não só o resultado dos trabalhos, mas mostrar também as ferramentas que a gente utilizou, né? O amassado é um amassado de risco, um amassado bem intencionado, né? Como o proprietário do carro disse, foi um guidão de uma moto, a moto caiu e todo o peso dela fez aquele amassado que vocês repararam aí na primeira parte da filmagem, né? Agora eu pedi para o meu irmão fazer a montagem e eu vou trazer a última parte da gravação para vocês verem o resultado. Isso aí, valeu! Fala galera, trabalho totalmente concluído, tanto a parte do martelinho de ouro, né, quanto a parte da montagem. E aqui é o resultado, ó. Era um amassado que estava bem intencionado, né, bem forte nessa região aqui, ó. Como vocês perceberam na primeira filmagem, é um amassado de risco, um pouco complicado de ser feito, mas o resultado é esse daí, ó. Seguindo os passos que a gente passou no vídeo, você também vai conseguir chegar num resultado bacana como esse. Eu acho que a maior dica, a maior sacada desse vídeo é em relação ao primeiro posicionamento da lâmpada, né? Vocês viram que a lâmpada ela foi posicionada nessa região e eu nem movimentei ela, o que eu movimentei foi meu corpo, né? Eu peguei o amassado um pouco, né, com a lâmpada nessa posição, depois com a lâmpada nessa posição e depois com a lâmpada nessa posição, né? Na verdade, o que mudou não foi a posição da lâmpada, foi a minha posição, né?
estava trabalhando nessa área e eu usei esse posicionamento que eu acabei de falar. Mas o resultado é esse, ó. Vou tentar pegar um pouquinho de frente para vocês verem a granulação, ó. Uma granulação bem fininha, né? Ela tem um desenho bem fino, característica mesmo dos Hondas, né? Eles não possuem uma granulação, aquela granulação acentuada, né? Uma granulação mais leve. Mas o resultado é esse daqui, ó. É isso aí. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo, que a gente sempre procura responder. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, que toda semana a gente posta tutoriais de vídeos como esse daqui, né? Não só tutoriais de vídeo, mas sacadas também que são tão importantes quanto como fazer o amassado, né? Eu acredito que o que mais muda é você entender como fazer um amassado, né? Antes mesmo de começar a fazer ele. Vocês viram que eu não utilizei nenhuma ferramenta moderna. Com simples ferramentas é possível chegar num resultado desse daqui, né? É possível alcançar um resultado bacana. É isso aí. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.